Hoje nós vamos ver a última parte do capítulo 22 da nossa Confissão de Fé Batista, do século XVII, a segunda Confissão de Londres. Nós vamos ver a segunda parte. Nós já tivemos aí uma, duas, três, quatro, cinco, até a sexta aula, aí no mês 8, mês 9 e esse mês aqui. Então, foram 3 meses observando esse capítulo. E hoje nós reservamos os 2 últimos parágrafos para serem tratados hoje, por causa, evidentemente, da sua temática única, né? Então, hoje nós vamos ver o parágrafo número 7, que fala sobre a instituição do dia do Senhor. E o parágrafo número 8, que fala da santificação. Ele foi instituído e como nós o separamos, como nós o observamos. Então, eu vou oferecer para os irmãos uma introdução só para dar substância à nossa discussão aqui, certo? É necessário isso para aprofundar os nossos conceitos, por quê? Porque esse não é um tema difícil para nós, né? Esse não é um tema que precisa de uma apologética profunda, precisa ser defendido profundamente, porque é algo que nós já vivenciamos aqui, mas existem alguns conceitos, algumas lacunas aí que precisam ser preenchidas e alguns conceitos que precisam ser observados de forma mais substancial, né? que forneça uma estrutura mais sólida para a gente compreender um pouquinho do que significa esse dia de descanso para o Senhor. Não é? Então, a concepção que nós devemos ter é que 6 dias, embora a nossa vida seja um culto a Deus, embora nós cultuemos a Deus individualmente e no seio do nosso lar, existe uma expectativa criacional da parte de Deus para que nós cultuemos a Deus corporativa e publicamente. Evidentemente, existe uma exigência diferenciada de culto, de descanso e de separação. Então, essa realidade, às vezes, não é vista por nós com tanta profundidade. Por exemplo, quantas vezes você já deixou de fazer algo por causa do dia do Senhor? Quantas vezes você já exortou alguém no seu lar ou fez uma reflexão exortativa em si mesmo para que você não fizesse algo que você poderia claramente escolher não fazer por causa do dia do Senhor? Quantas vezes você observa, por exemplo, que necessidades que precisam ser observadas sua e da sua família, necessidades que precisam ser observadas, lhe tira do descanso do dia do Senhor e da santificação, e isso deixa triste, né? Então, nós tocamos num terreno muito delicado e por isso nós precisamos de reflexão, nós precisamos de maior sustentação teológica. E aí eu vou fazer um breve panorama, né, de pontos muito cirúrgicos mesmo, no sentido de esboçar alguns pontos principais dessa observância, dessa teologia bíblica, evidentemente, e também a sua expansão teológica aí, para a gente compreender tanto a seriedade como a perpetuidade da necessidade do descanso, da separação, da santificação para o dia do Senhor, certo? Embora nós já vejamos isso, e os irmãos são ensinados, são admoestados quanto ao dia do Senhor, nós precisamos colocar um pouco mais de substância aqui para aprofundar a nossa compreensão. Então, assim, pesquise no seu coração aí dúvidas que existem para que elas sejam respondidas aqui, né? Eu espero realmente que os irmãos não fiquem com as suas dúvidas. Se houver necessidade de uma maior explanação, desenvolvimento de um ponto, coloque aqui para ser tirado, porque esse é o momento, esse é o ambiente, certo? Então prepare aí o microfone, né, para que sejam feitas as perguntas aí, tá bom? Então vamos lá, capítulo de número 22, sobre
o culto religioso e o dia do Senhor, parágrafo número 7, nomeado aqui, denominado o dia nomeado, né, o dia apontado para o culto, que é o dia do Senhor. Então, o entendimento da estrutura pactual, da revelação de Deus, é muito importante para compreender adequadamente o dia de descanso, né? Então, vamos lá. A forma como nós enxergamos a estrutura revelacional de Deus é muito importante para a gente compreender o que significa esse dia. Então, uma característica singular de interpretação para observar o dia do Senhor é essa estrutura pactual, é entender que o plano de Deus, o plano redentivo, o plano de salvação de Deus, ele foi desenvolvido sobre uma estrutura pactual, uma estrutura da aliança, por meio de alianças, formado aí ou um desenvolvimento dos três grandes pactos: o pacto da redenção antes da fundação do mundo, o pacto das obras ali com Adão e o governo de pacto de obras sobre o qual todo o Antigo Testamento se sustenta ali, e o pacto da graça na nova aliança em Cristo Jesus. Então, a estrutura pactual é muito importante para a gente compreender adequadamente o dia de descanso, ou o dia do Senhor. Nós vamos ver um pouquinho sobre os nomes aí, bem como sua função na dieta de devoção e adoração do povo de Deus. Então, uma grande dificuldade que nós temos de observar o dia do Senhor é porque, por causa da dureza do nosso coração, por causa do egoísmo do nosso coração, por causa da grande elevação que nós fazemos das nossas necessidades e vontades, nós sempre vemos doutrinas exortativas ou imperativos da palavra de Deus como se fosse algo rígido, obrigatório, no sentido de ser pesado, de ser fatigante para nós. Nós não observamos como um deleite, como um instrumento de santificação, como um instrumento de salvação, como um instrumento de purificação, de consagração. Nós não observamos assim. Imagine se fosse o contrário. Imagine se nós víssemos nas Sagradas Escrituras a necessidade, um imperativo constante para que nós trabalhássemos incansavelmente 7 dias da semana. Para que nós vivêssemos 7 dias da semana. É interessante porque parece que é isso que nós queremos. Por quê? Não é porque nós gostamos de trabalhar, não. É porque nós queremos obter. Nós queremos obter. Nós queremos obter. Então nós estaríamos reclamando também, não estaríamos, não? Nós estaríamos reclamando, né? Então o ponto é que nós não enxergamos o dia do Senhor, o dia do descanso, como ele é, como um instrumento para o homem, como um instrumento para o descanso do homem, para o deleite do homem, para as necessidades do homem. Nós não observamos assim. Como muitos outros imperativos, muitas outras exigências que são requeridas de nós, por ter, às vezes, essa estrutura de exigência, essa atmosfera de imperativo, de ordenança, nós muitas vezes endurecemos o coração, nós ficamos enrijecidos para receber esses ensinos. Mas o dia do Senhor, ele é uma parte essencial para a dieta dos santos, para a nutrição dos santos, para o auxiliar na edificação, no crescimento, amadurecimento, descanso. É onde ele experimenta um pouco do que significa soberania de Deus, poder de Deus, descanso do Senhor, confiança do Senhor. É onde ele experimenta um pouco dessas realidades. Ele serve para nos nutrir, né? Então, a estrutura pactual é muito importante. Vamos desenvolver um pouquinho esse ponto aqui. Tanto que aqueles que não assumem tal estrutura pactual na interpretação das Escrituras são contrários à observação cristã de um dia de descanso e adoração.
ao não compreenderem uma linha perpassando do Antigo para o Novo Testamento. Então, aqueles que não observam uma maior continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, eles barram algumas linhas doutrinárias. Então, existem doutrinas que passam de um testamento para o outro. Aqueles, por exemplo, dispensacionalistas, eles enxergam algumas linhas, só que antes de chegar, quando chega no Novo Testamento, eles colocam uma barreira, e essa linha não passa, certo? Então, existem linhas perpassando as Sagradas Escrituras. A doutrina do dia do Senhor, a doutrina do descanso, é uma dessas linhas. Aqueles que concebem uma estrutura pactual, uma estrutura aliancista, federalista na interpretação das Escrituras, observam tal realidade, observam tal linha passando, o que serve para nós também de fundamentação doutrinária. É claro que as modificações são feitas com o progresso da revelação, isso é evidente. A revelação ela é progressiva, quer dizer que ela vai sendo incrementada no sentido de ser expandida, no sentido de ser revelada. Não vai ser incrementada, talvez não seja a palavra por isso, porque dá a ideia de que ela vai sendo acrescentada. Mas a ideia de que ela vai sendo revelada, é como se fosse um pouco mais daquilo que o cobre sendo puxado. Existe um lençol que cobre essa doutrina. E esse lençol, com o passar do progresso da revelação, ele vai sendo tirado. Ele vai sendo tirado até que nós chegamos na nova aliança em Cristo Jesus, onde nós conhecemos os mistérios de Deus entesourados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo aí, que foi revelado a nós, né? Então, aqueles que não assumem essa estrutura, eles não conseguem enxergar, ou eles não enxergam, não compreendem essa linha perpassando o Antigo e o Novo Testamento, né? Identificando assim mais uma etapa revelacional do plano de Deus para o descanso eterno. Então, olha como é interessante. Aqueles que não observam um descanso na criação, né? Deus descansou. 6 dias Deus trabalhou, 7º dia ele descansou. Só que ele observa esse dia sendo guardado até o final da antiga aliança. Quando inicia a nova aliança, eles entendem que esse dia parou aqui. Parou. Né? Essa estrutura não passa para a nova aliança. E ela voltará somente no descanso eterno. Então existe um hiato aqui. Existe uma lacuna aqui. Aqueles que entendem a estrutura pactual entendem que essa ordenança criacional, e esse é o grande ponto de entender o dia do descanso, essa ordenança criacional, ela perpassa em aspectos diferentes até a eternidade. É uma lei perpétua. Ela perpassa Antigo e Novo Testamento e que nós observaremos plenamente na eternidade. Então, é evidente que no estabelecimento da nova aliança nós vemos algumas características singulares, porque nós enxergamos o todo agora. Nós temos a revelação dos mistérios de Deus e nós compreendemos as funções legais da legislação de Deus para o seu povo. Então, uma hermenêutica não pactual, a hermenêutica é a ciência de interpretação de textos, né? A hermenêutica não pactual, por exemplo, pode levantar o seguinte questionamento. Pode levantar muitos questionamentos. Eu coloquei um questionamento, especialmente com base naqueles que entendem que, por exemplo, o testamento da igreja é um novo testamento. O testamento fundacional para a doutrina da igreja é o Novo Testamento. Então, eu escolhi apenas essa objeção para colocar para os irmãos, muitas outras poderiam ser colocadas. Mas eles podem considerar o seguinte: visto que apenas 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento, apenas estes devem ser obrigatórios. Então, esse é um dos argumentos que são levantados. Eles vêm de formas diferentes da repetição dos 9 mandamentos do Decálogo, dos 10 mandamentos. E esse mandamento, essa ordenança explícita para observar o dia do Senhor, a semelhança do que acontecia na Antiga Aliança, não é descrita explicitamente. Então, há esse tipo de objeção. Qual é o problema? O problema é justamente uma visão fragmentada do plano de Deus, o que nos faz esperar por essa repetição para validação.
bem como a incorreta compreensão da função da lei em ambas as alianças. Beleza, aqueles que não enxergam a estrutura pactual na interpretação das Escrituras não observam a lei de Deus como nós observamos. Observam a lei de Deus como fundamento legal para o caminho de aceitação com Deus, ainda na nova aliança em Cristo Jesus. De forma muito simples, nós observamos a lei de Deus, especialmente aquelas leis que fazem parte da revelação natural de Deus, aquelas leis que são arraigadas no ser de Deus, na natureza de Deus, e são implantadas como imagem e semelhança do homem na sua criação. São as leis, por exemplo, que estão gravadas no nosso coração. Essas leis não diz respeito simplesmente a estruturas cerimoniais para a adoração do Senhor. Mas nós também vemos que essas leis que foram instituídas cerimonialmente na antiga aliança, embora abolidas na nova aliança em Cristo Jesus, elas ainda têm algo a nos ensinar, certo? Então, nós não descartamos aquilo que Deus revelou ao seu povo para que ele se achegasse a Deus. Nós não descartamos, nós entendemos a sua função, nós entendemos a sua estrutura e nós compreendemos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que mesmo desobedecendo a lei, nós não somos mortos. Nós não caímos em perdição. Nós falhamos talvez em alguns pontos em santificação, em consagração, em amadurecimento, em glorificação do Senhor. Mas nós não somos mortos. Esse juízo vital não pesa mais sobre nós. Nós entendemos essa relação da lei de Deus conosco na nova aliança. Mas também, meus irmãos, por pensar que o dia do Senhor é uma legislação da antiga aliança, há uma necessidade de ver a sua repetição na nova aliança para que ela seja válida. E esse é o grande lance da questão. O dia do Senhor não é uma ordenança da antiga aliança. É uma ordenança criacional. Ela vem antes da instituição legal do Sinai. Esse é o grande ponto, né? Vamos desenvolver um pouquinho mais aqui. Instituição. E aí, o que nós vamos ver aqui nesse slide, ele vai facilitar muito a nossa compreensão do primeiro parágrafo. Então, que nós podemos passar pelo primeiro parágrafo de forma mais fácil. Lembra lá do texto que nós lemos aqui em Neemias? Talvez, se eu lembrar, eu vou comentar um pouquinho dele aqui. Além de tudo, né, isso que eu mencionei para os irmãos, o dia de descanso, né, então, o Shabat, né, na função de vocês, não tem o H depois, nessa transliteração aí, não tem o H depois do A, tá? Sabat, né? Mas a transliteração mesmo é Shabat. Então, que é transliterado para a nossa língua como sábado, né? Sábado. Então, sábado não é um dia da semana. Sábado significa descanso, certo? Sábado significa descanso. Então, muitos chamam, por exemplo, de sábado cristão. É o domingo, é o dia do descanso. A nomenclatura não tem problema, a gente vai ver sobre isso. Além de tudo isso, né, o dia do descanso é um preceito criacional. E esse é o grande ponto de nós entendermos. Instituído no 7º dia da criação, como o dia de descanso para o homem. Então, por isso, conectá-lo ao Monte Sinai, a aliança mosaica, e sua abolição nos faz perder sua transcendência criacional. Então, quando nós observamos o dia de descanso apenas conectado com a instituição do decálogo, dos 10 mandamentos, nós perdemos essa transcendência. Ela transcende a instituição do Sinai. Ela, arraigada na estrutura pactual, ela revela o ideal de Deus para o homem, que será plenamente experimentado no novo céus e nova terra em Cristo Jesus. Portanto, aquilo que foi expressado no Sinai apenas foi instituído formalmente uma característica natural do homem. Todo homem tem a necessidade do descanso.
Nós vamos ver isso. Ou seja, o Shabat é uma ordenança criacional. Vamos ler esse texto de Gênesis 2, 1 e 3. Vamos entender aqui, ó. Alguém uma vez perguntou, em uma conversa de 2 pastores, e um pastor perguntou ao outro: você entende que o dia de descanso ele deve ser guardado na igreja hoje? Aí a resposta do outro pastor foi muito simples: entende, porque é uma instituição criacional. Não é uma instituição veterotestamentária. É algo que vem antes. Está no Antigo Testamento, certo? Mas vem antes da Antiga Aliança. Ok? Ok. Então, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ok, vamos parar aqui. Então, aqueles que são dispensacionalistas, como é que eles enxergam isso? Esse dia do descanso, o Senhor descansou, eles interpretam até um ponto igual nós interpretamos, ou seja, o Senhor não cansa, o Senhor é todo-poderoso. Evidentemente, isso foi descrito aqui para ensinar o povo. Lembra lá, Moisés está ensinando o povo, né, no deserto, e ele precisa ensinar algumas estruturas doutrinárias. Então, ele precisa ensinar o povo que o povo precisa descansar, parar para mostrar confiança, devoção e fazer aquilo que Deus exemplificou na nova criação. Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia aqui, eles foram escritos como instrumentos doutrinários, instrumentos de ensino para um povo que estava no deserto, não é? Então, ok, Deus não descansa, porque o Senhor mesmo diz, até hoje ele trabalha, o Senhor Jesus diz isso, quando ele é questionado por causa da corrupção dos sábados, acusação dos fariseus contra os seus discípulos, e ele diz então que até hoje Deus trabalha, o Pai trabalha, ele não descansa. Então, essa instituição aqui foi para o homem e não para Deus. Foi para o ensino do homem aqui. O que é que ele fez então ao descansar? A instituir esse dia. O que foi que ele fez? Versículo 3. E o abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Pronto, ok. Talvez nós separamos, mas nós não santificamos na nossa observação. Talvez nós entendemos, mas nós não santificamos na nossa vida prática. Deus fez isso. Olha, interessante. Se Deus instituiu o 7º dia, então todos os dias que ele criou, ele viu que era bom. Naquele dia, ele fez a organização da sua criação, fez o seu trabalho criacional dia após dia e disse que era bom. E disse que era bom. Evidentemente, se Deus faz algo, não precisa dizer que é bom. Nós sabemos que é bom. No 7º dia, então, ele simplesmente descansa. Não precisava o Senhor abençoar, né? Ou ter essa descrição do aval agradável de Deus para tal descanso. Se ele já criou, se ele já fez, não precisava, por exemplo, essa descrição da necessidade de santificação, porque foi o Senhor que fez. A ideia, então, é de separação mesmo, meus irmãos. Então, kadosh, né, que é o termo para santo, substantivo, né? Aqui é um desenvolvimento do verbo, dá essa ideia de separação, de consagração. Então, essa estrutura ela vai ser carregada tanto no Antigo como no Novo Testamento, certo? Essa estrutura particular do dia, ok? Então, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Ok, então essa é uma lei natural
que foi promulgada positivamente nos 10 mandamentos. E aqui tem dois conceitos um pouco difíceis, né? Quando nós vimos o capítulo 19 da confissão, não sei se ficou gravado, quando nós vimos o capítulo 19 da confissão, nós falamos da lei natural e da lei positiva. O que é a lei natural? É a lei implantada no coração do homem. É a lei pertinente à natureza. É a natureza de Deus, partes da natureza de Deus, características da natureza de Deus, sendo compartilhadas com o homem. Certo? Então, por exemplo, a lei moral gravada no coração é uma lei natural. Se nós sabemos o que é certo ou errado, sem a instituição formal, escrita da lei, nós não precisamos ver um código penal, um código legal do nosso país para saber o que é crime ou o que não é. Talvez coisas pormenorizadas, mas em essência, na grande maioria, em geral, nós não precisamos, nós sabemos o que é certo e errado, por causa dessa lei natural. E se essa é uma lei natural, essa lei está em todos os homens. Existe uma necessidade de descanso. Existe uma necessidade de parar. Faz parte da nossa constituição, do nosso ser, tanto fisiológico como emocional, psicológico. Faz parte, foi Deus que colocou isso. Então, essa lei, ela foi expressa positivamente. Ou seja, ela foi escrita, ela foi demonstrada exteriormente. Aonde? Nos 10 mandamentos. Né? Vamos ler aí Êxodo, quarto mandamento, capítulo 2. Versículo 8 ao versículo 11. Alguém lê, por favor? Êxodo 2, do 8 ao 11. Oh, desculpa, é o 20. É o 20, isso mesmo. Êxodo 20, isso mesmo. Do 8 ao 11. Ok. Então, nós vamos ver como isso se desenvolve, tá bom? Vamos ler aqui, depois eu vou detalhar aqui. Então, ele vai descrever o que é santificar, por exemplo, agora. Daqui a pouco eu vou mostrar no slide, mas para a gente ter uma leitura mais geral. Pode continuar. Não farás nenhum trabalho. Ó, irmãos estão vendo a mesma estrutura criacional. Então vamos ver aqui. Ó. Esse daqui é o texto, certo? Tem algumas marcações aqui que eu vou descrever para os irmãos. Então vamos lá. Lembra-te, né? Não foi algo instituído agora. Eles precisavam apenas recordar de algo que eles já sabiam, algo que eles já conheciam. Essa instituição não foi feita agora no Sinai. Eles são chamados a recordar algo. E aqui coloca o foco, essa estrutura pactual aqui, esse verbo está no absoluto, na língua hebraica, coloca o foco não na pessoa que observa, mas na ação de observar, certo? Na ação de lembrar, não na pessoa, mas na ação que o verbo requer, certo? E isso vem antes do Sinai, evidentemente, não está sendo instituído agora. Lembra-te do dia do sábado, do dia do descanso, para o santificar, ou seja, literalmente significa para ser sagrado. Lembra-te para ser sagrado. A ideia de consagração, separar para algo santo. Lembra disso. Ok? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, agora ele vai dar orientações de como santificar. Como santificar? Ele vai dizer: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Okay? Então, o que ele está dizendo aqui? É evidente que esse parágrafo aqui, isso vai ser detalhado, por exemplo, em Levítico, né? Mas é evidente que esse versículo 10, ele não contempla tudo que deve ser observado no que se refere à santificação. Então, o que está colocando em evidência aqui é que aquele dia, ele é não teu, mas é do Senhor. Não farás para ti, farás para ele. Certo? Então, se você trabalha para conseguir o sustento, não farás para ti, farás para ele. Ok? Vamos continuar aqui. Por quê? Olha a justificativa que ele dá. A justificativa é uma justificativa criacional. Vem antes. Então, tem o lembra-te do versículo 8, e a justificativa de por que ele deve fazer isso é uma justificativa criacional. É a razão de ser, por exemplo, dos versículos 8 até o versículo 10. Por que você vai observar, então, por que você deve lembrar dos versículos 8 até o versículo 10? Porque em 6 dias, olha, não está fundamentado em você. Porque em 6 dias o Senhor, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. O Senhor fez isso para lhe instruir, para lhe ensinar, antes da queda, no seu ideal criacional. Ok. Por isso, por causa dessa lei criacional, certo? Por causa dessa lei natural, dessa lei criacional, né, estabelecido lá na criação, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Ok? Santificou, santificar. Então, qual é o ponto aqui? Por isso, a ordem da criação e o estabelecimento de Deus para seu relacionamento com o homem é as duas ênfases que eu coloquei nos versículos aqui. Embora está muito poluída aqui a tela, mas dá para ver. Ó. Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, homem. Mas no 7º dia é o dia de quem? Do Senhor. Em 6 dias farás a tua obra. O 7º dia é do Senhor. Não é teu. É do Senhor. Certo? O interessante é como essa realidade da lei criacional, que é a lei natural de Deus para o seu relacionamento com o homem, ela rompe, meus irmãos, as fronteiras da antiga e da nova aliança, justamente pelo ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós vemos a revelação do progresso, o progresso revelacional de Deus, nós vemos esses ensinos sendo expandidos. Por exemplo, abra em Marcos capítulo 2. O Senhor Jesus trata dessa temática. Marcos capítulo 2. Há aqui o questionamento, né, pelos fariseus aqui, sobre a quebra do dia do Senhor. Olha no versículo 27 e 28. E acrescentou, né, depois desses questionamentos sobre a quebra dos discípulos por colher as espigas. Versículo 27 acrescentou. O Senhor, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem. É para evidenciar a necessidade do homem, não de Deus. É para a santificação do homem. Para a necessidade de relacionamento do homem para com Deus. Olha como é interessante. Se é por nossa causa, se é para nossa necessidade, se é para nossa santificação, então isso não é um fardo pesado a ser carregado. Isso não é uma imposição pesada a ser carregada. Nós precisamos, meus irmãos. É a nossa necessidade. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? O grande problema é porque nós não conseguimos pensar a longo prazo. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos pensar, por exemplo, que às vezes, para solidificar uma doutrina no nosso lar, leva anos. Todos os meses você vai depositar ali. Todas as semanas você vai depositar.
Todos os dias você vai depositar. Várias vezes durante o dia você vai depositar. E para você enxergar devidamente a colheita, isso pode demorar anos. E você vai ver isso em pequenos comportamentos. Você vai ver isso em pontos de conversa. Você vai ver isso, por exemplo, nas escolhas que os seus filhos farão quando já tiverem adultos. Nas escolhas de amizades. Nas escolhas de com quem se relacionar e buscar o casamento. Nas escolhas de profissão. Quando se depararem com momentos difíceis em que serão colocados para eles a escolha de devoção pelo Senhor e a devoção e o apreço pela igreja ou por outras coisas, como trabalhos, relacionamentos, entretenimentos, conforto. Mas isso vai sendo colocado pouco a pouco. O problema é que nós não conseguimos enxergar isso. Por exemplo, sabe o que nós conseguimos enxergar? A necessidade de obter o pão em casa. É isso. E eu tenho que obter, porque senão ninguém vai colocar por mim. Né? Ninguém vai colocar. Né? Então, lembra lá, existem pontos de contatos especialíssimos que nós devemos observar nessa linha que perpassa do Antigo para o Novo Testamento, que vem lá da criação e que vai acabar no descanso eterno. Existem pontos de contato que devem ser observados. Descanso, confiança no Senhor. Lembra lá quando o Senhor estava no deserto com o povo, né? E o Senhor proveu o alimento no maná. O povo poderia colher o maná para guardar para outro dia? Não. Tem que confiar que o Senhor, no outro dia, ele iria dar o maná. O Senhor Jesus, ele descreve um pouco do que isso significa lá em Mateus, no Sermão do Monte, um remake do Monte Sinai, o Senhor no Monte, com os seus discípulos, mostrando o pleno significado do que o povo não entendeu no Monte Sinai. E aí, em Mateus capítulo 6, versículo 26 em diante, quando chega no versículo 33, ele diz que nós devemos nos preocupar com alimento, né? Com roupa, com dinheiro, é isso que ele diz? Não. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Porque essas coisas, o comer, o beber e o vestir, vos serão acrescentados. Sabe quem veste os pássaros? Não. Sabe quem dá abrigo aos pássaros? Aos pássaros. Não. Sabe quem dá alimento aos pássaros? Vocês sequer conseguiriam se vestir como os lírios do campo, de belos que são. E o Senhor cuida de todos eles. Oi? Isso mesmo. Isso mesmo. E ele diz então, antes disso, ele diz que não vos preocupeis com o dia da manhã. Basta cada dia a sua preocupação, o seu mal. O amanhã pertence ao Senhor, né? Então, deve existir esse imperativo no nosso coração, certo? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha, interessante. O sábado deve servir à necessidade do homem. E não o homem deve servir à rigidez legalista daquilo que foi feito com o sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ok. Então, o legalismo farisaico, ele removeu o propósito do Shabat, do sábado. Sábado aqui não é o dia da semana, mas o dia do descanso, em relação ao homem com Deus. Então, existiam muitas listas do que o judeu poderia fazer no sábado e poderia não fazer no sábado. Sendo que eles não poderiam, por exemplo, cobrir com aquelas listas os seus corações. Então, eles não entenderam o propósito de devoção e de consagração do sábado. E isso foi corrompido
para realidades exteriores. E essas realidades exteriores não atingiu a realidade interior, que é justamente isso que é realçado na nova aliança em Cristo Jesus. Então, o verso 28 aqui, ele está enfatizando, Jesus está enfatizando aqui em relação a Deus, né? Mostrando, por exemplo, a deidade do próprio Cristo. Porque quem foi que instituiu o sábado? Foi Deus. E Jesus Cristo, que é o Filho do homem, mencionado, por exemplo, por Daniel, ele é o Senhor do sábado. Ele está mostrando autoridade aí para recuperar, por exemplo, aquilo que foi perdido, o pleno significado, a verdade por trás do sábado, que é essa realidade criacional. Então, o dia de descanso ele não deve ser um peso legalista, mas a resposta de uma necessidade ao homem. Então, não adianta, por exemplo, você dizer assim, olha, ninguém faz almoço sábado, domingo, ninguém. A gente vai ver essa transitoriedade do sábado e domingo, mas ninguém faz almoço, ninguém faz. Ninguém abastece o carro no domingo, não faça isso. Não saia para comer fora porque você vai fazer o garçom pecar. Não saia, não faça isso não. Né? Isso não adianta, meus irmãos. Se não existir uma realidade aqui, ó, no coração, não adianta. Não adianta os meios exteriores escolhidos por nós. Se isso não fluir de um coração consagrado e contrito, não adianta mesmo. Não adianta. Então, o que o Senhor, Jesus, quando nós fazemos essas coisas aí, nós estamos fazendo como os fariseus, certo? Nós somos escravos do sábado. Nós estamos sendo escravos do sábado. Não vou abastecer não, porque o sábado vai me pegar. Não vou fazer almoço, porque o sábado vai me pegar. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Nós podemos fazer almoço, sim. Nós podemos comer no restaurante, sim. Nós podemos abastecer o carro, sim. Porque remover essas realidades não tira de nós a devoção do nosso coração. Nós entendemos. Nós não podemos fazer, nós não podemos pegar aquilo dali e não observar as nossas necessidades e servir para nós, porque é do Senhor. Não é um dia de entretenimento, não. Isso é verdade. Não é um dia de entretenimento. Não é um dia para você lavar o seu carro. Não é. Você não vai fazer o seu trabalho. É para o Senhor. Não é um dia para você esbanjar do seu conforto, das suas necessidades, seja emocionais, seja de entretenimento. Não é. Então, nós somos chamados à maturidade, meu irmão, à responsabilidade. Nós não podemos ver várias barreiras sendo colocadas diante de nós como se nós fôssemos meninos, como se nós fôssemos crianças. Nós não podemos. Nós temos um novo coração, nós temos novos olhos, a nossa mente é continuamente transformada, uma realidade que é reflexo do que já iniciou, do que já aconteceu, essa transformação. Então nós devemos entender quando as necessidades nossas são satisfeitas, materiais mesmo, emocionais mesmo ali, e como nós estamos devotando ao Senhor aquele dia que pertence a Ele. Eu fecho os olhos, Deus, e o Senhor continua governando o universo. Eu fecho os olhos e eu continuo respirando. O ar ainda entra nos meus pulmões. A minha despensa não está vazia. A minha geladeira não está vazia. Existe comer na minha mesa. Essa realidade devocional é a mesma realidade de necessidade que nós encontramos num depositar dinheiro na casa do Senhor. E em algum aspecto, a realidade de devolver para o Senhor aquilo que Ele nos dá em abundância é um instrumento de pedagogia, é um instrumento pedagógico para nós. É um instrumento que nós mostramos que é do Senhor, nós reconhecemos que é do Senhor e nós não somos escravos das coisas que nós temos, mas daquele que nos dá. Então entenda, não existe essa realidade em que aspectos espirituais e materiais
não sejam manifestos e experimentados materialmente e visivelmente. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade de devoção. Não existe. Não existe mesmo. Essas realidades, por exemplo, como nós expressaremos humildade? Não, eu sou humilde no coração. É assim? Não, eu sou humilde. Eu sou simples no coração. Humildade não é ser desprovido de bens financeiros, não. Né? As pessoas que falam de alguém humilde dizem assim, é uma pessoa muito simples. Nada, tem pobres que são extremamente arrogantes. Muitos pobres que são muito arrogantes. Por exemplo, uma característica de arrogância é não aceita receber ajuda, presentes ou qualquer outra coisa. Essa é uma característica arrogante. Arrogante. Né? Então, como eu expressarei isso? Por exemplo, a humildade. Como eu expressarei? Nós devemos entender essa relação de que a realidade imaterial, a realidade espiritual, ela necessariamente é expressa materialmente, visivelmente, meus irmãos. Então não adianta fazer o contrário, né? Escolher coisas exteriores para então tentar camuflar uma realidade interior, né? Da maldade, da dureza. Ok, vamos desenvolver aqui um pouco mais, certo? Vamos desenvolver aqui um pouco mais. Ok. Eu vou deixar para falar no último parágrafo. Vou ver se vocês têm alguma pergunta relacionada a isso. Agora a gente está preparado para entrar no parágrafo número 7. A gente vai entender de forma bem tranquila aqui. A instituição. Bom, você já sabe que a instituição é criacional. Foi instituído na criação, e não em Moisés, e não no Sinai. Não pertence ao pacto mosaico, não pertence. É anterior a isso. E essa linha, ela encontra a criação, ela vai da criação e encontra a eternidade. Por que um hiato aqui? Por que uma lacuna aqui? Por quê? É claro que a rigidez legalista com que nós vemos sendo tratado na antiga aliança, ela é removida porque agora nós adoramos em espírito e em verdade. Porque agora nós somos os verdadeiros adoradores que, pertencendo à à nova aliança, nós só pertencemos porque temos um novo coração e as leis de Deus impressas não em tábuas, mas agora no coração. Então nós entendemos o pleno significado. Nós entendemos a plena realidade. Então, isso sofre modificação. Microfone aqui para o Leandro Cleiton. Ok? Guilherme. Pastor, quando o Senhor Jesus Cristo ele faz milagres no sábado, aquela questão de ele entrar e pegar os cereais, né, com seus discípulos, ele está querendo mostrar que para os fariseus é que eles estão zelando o sábado de forma errada. É isso mesmo. O sábado ele foi feito, como nós vimos aí, né, por causa do homem, observando a fragilidade em todos os sentidos, tanto físico como espiritual, do homem, né? Então, o que acontece é justamente a corrupção desse propósito. E esse daí é um exemplo muito claro, por exemplo, muito claro da rigidez quanto às nossas necessidades básicas e fundamentais para nós não sermos escravos do sábado, legalisticamente falando, mas nós entendermos as nossas necessidades em detrimento a isso, né? Então, essa característica legalista, por exemplo, que nós observamos. Por exemplo, uma vez eu já fui para a casa de um colega meu, seminário, né? Nós dormimos lá na sexta, no sábado, nós iríamos passar o dia na casa dele, né, ir para a escola bíblica de manhã, um pouco à noite, e nós iríamos passar o dia na casa dele, né? E eu fiquei assustado, porque a gente não podia fazer nada no domingo, né? A mãe escolheu passar o dia dormindo, porque não tinha perigo de errar, né? Mas não, a pia toda suja, porque não podia lavar os pés. A pia toda suja, cheio de comida suja, as panelas sujas de comida com mosca, porque comeram no sábado, prepararam o almoço, né? E aí comeram domingo de manhã,
comeram sábado, né, e comeram lanche antes de ir para a igreja e ficaram tudo ali. Ó. E a ordem? E o zelo? E o cuidado do lar? Cadê? Quer dizer, você destrói um conceito para observar outro? Está entendendo? Isso é ser escravo, legalista. O sábado não está servindo para nós. Nós não mostramos, por exemplo, o dia do sábado poderia ser usado assim. Você que é mãe de uma menina, você deveria aproveitar aquele dia para usá-lo para ensinar melhor como é ser submissa e uma dona do lar. Porque não é isso que a palavra de Deus requer? Não é isso que a palavra de Deus requer para que as mais velhas ensinem as mais jovens, especialmente as mães têm que ser tutoras das suas filhas? Nessa característica, ela pode ensinar o zelo pelo cuidado do lar, pelo cuidado do esposo, e mostrar biblicamente que é uma das suas missões, por exemplo, a sua missão, a missão da mulher é ser mãe, não é isso que diz essa carta? E ensinar sobre isso. Senta com a sua filha, ensinando que há misericórdia e graça no cuidado do lar, no trato doméstico, no cuidado do esposo, no cuidado da família. E senta ali, pronto, agora vamos ver como isso daqui se adequa biblicamente. Ensina ali. As mulheres que trabalham fora têm que ensinar as esposas que isso não é prioridade para as filhas, que isso não é prioridade para elas. Porque é requerido delas o cuidado do lar. Se isso estiver interferindo no cuidado do lar, ela deve abandonar. Isso tem que ficar muito claro mesmo. Tem que ficar muito claro isso. Então, por exemplo, não dá, por exemplo, a mulher que trabalha fora. Não dá para passar a semana toda atribulada e cuidar da casa no domingo todo. Aí você está falhando mesmo. Aí você está acabando. Aí chega no culto, por exemplo, acabada. Não dá. Isso não dá. Você pode usar alguns instrumentos, mas você tem que entender onde você está aproveitando para cuidar das suas coisas no domingo e não para o Senhor. Você tem que entender isso. Não adianta criar listas. Não adianta, meus irmãos. Não adianta criar várias listas para você entender onde falha ou não falha. Assim, você não vai amadurecer. Como não aconteceu com os fariseus, os judeus. Não adianta. Não adianta. Não adianta, por exemplo, colocar uma régua para medir até onde vai a sua saia. Não adianta. Essa é uma realidade do coração. Você tem que entender essa dinâmica de devoção daqueles que são novas criaturas. Você sabe quando você está cobrindo uma brecha na sua semana no domingo, você não sabe? Você sabe, nós sabemos. Eu não tenho, segunda a sábado eu não tenho, por exemplo, tempo para lavar meu carro, eu vou lavar domingo. É para o Senhor mesmo? Sério? Não é. Você já sabe que vai poder ter uma brecha maior na segunda, porque você já fez uma atividade no domingo lá. Então, a gente tem que entender isso. Tem que entender. Não é complicado entender isso. O problema é porque nós olhamos muito para nós mesmos. O problema é porque nós olhamos muito para nossas necessidades. E nós pensamos que, por exemplo, o dia do Senhor é só vir à igreja domingo de manhã e domingo à noite. Pronto. Esse é santificar o dia do Senhor. Não é. Ele é do Senhor. E foi instituído por nossa causa, por nossas necessidades. Não materiais, certo? Mas espirituais. Espirituais. O dia do Senhor é um instrumento espiritual para a nossa preservação, para a nossa consagração. A gente precisa compreender isso. Vamos desenvolver um pouquinho, e no segundo parágrafo, na santificação, a gente coloca algumas coisas de forma mais prática, tá bom? Então, tendo apontado o direito de Deus de nomear o culto, os princípios por meio dos quais nós cultuamos a Deus, né? Ele fez isso até aqui, né? Então, só Deus tem o direito de estabelecer os meios pelos quais ele deve ser cultuado, que ele deve ser adorado. Nós vemos isso especialmente no parágrafo número 1. Agora, a Confissão de Fé de 1689 destaca que o mesmo, ou seja, ele tem o direito de dizer qual dia, de forma especial, ele deve ser adorado publicamente.
embora não restritivamente. Por quê? Porque nós temos outras programações também de adoração ao Senhor. Agora, necessariamente o dia do Senhor deve haver. Esse é o ponto. Nós adoramos. Nós não podemos dizer assim, nós não vamos ter o culto ao Senhor no domingo porque nós vamos fazer quarta e sábado. Quarta e sexta. Né? E existe a necessidade do culto ao Senhor no dia do Senhor. Embora nós façamos isso outras vezes também. Então, vamos ver aqui. Eu vou ler tudo depois. Não, eu vou ler por partes, né? Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza. Olha a lei da natureza. Aquela lei que está na criação, certo? Não é revelação geral. A lei de natureza é a lei natural, a lei que está dentro do homem e perpassa, né, toca toda a realidade criada. Que, em geral, uma porção do tempo seja destinada ao culto a Deus. Dessa forma, em sua palavra, por um preceito positivo. O que é o preceito positivo? É a exteriorização dessa lei natural. A lei natural está aqui. Um exemplo, a lei natural está aqui, no coração, né? Romanos capítulo 2 ali, né? 14, 15, é que a lei de Deus está gravada no coração do homem. Essa é a lei natural, essa lei moral está gravada no coração do homem, essa é a lei natural. O preceito positivo é a expressão visível dessa lei. São os 10 mandamentos, por exemplo, foi escrito. Esse é o preceito positivo, né? Ele é moral e perpétuo. Essa necessidade dessa porção de tempo para a adoração ao Senhor, ela é moral, ou seja, pertence a uma necessidade moral e ela é perpétua. Ela teve um começo lá na criação e nós vivenciaremos a eternidade, certo? Válido a todos os homens em todas as eras. Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso, para ser santificado. Então, a necessidade natural de um dia para o culto a Deus. Então, nós já vemos isso em 2 textos, né? Por isso que eu disse que nós deveríamos passar de forma mais breve aqui. Gênesis capítulo 2, logo no início ali, Êxodo 20, né? Está corrigido aqui, versículo 8 a 11, o 4º mandamento, e nós vemos todos esses textos nós já vimos. Então, existe a necessidade natural. É interessante como o Senhor Jesus, ele não abole, mas ele mostra o princípio que deve ser observado, mas ele não abole lá. Então, alguns vão dizer, por exemplo, que mas o Senhor Jesus ali ainda está vivendo naquela época veterotestamentária, né, do Antigo Testamento, embora ele está cumprindo ali a antiga aliança. Então, no governo, na sua economia ali, ele está vivendo ali na antiga aliança, embora nós vejamos o relato na nova aliança. Mas eu acho que esse argumento não se sustenta, porque ele poderia facilmente ali abolir a instituição do sábado, e é assim que ele não faz. Ele conecta a realidade criacional e mostra para o que o Senhor o criou. Então existe essa necessidade natural, né? A lei natural, já mostrei para os irmãos, é aquela lei de acesso a todos os povos, porque está na criação do homem. É a lei interior, são as necessidades, a realidade interior, por exemplo, do que é saber o que é certo e o que é errado. Ok, o preceito, essa lei, meus irmãos, essa lei, ela é mais descrita, por exemplo, no capítulo, se vocês tiverem uma confissão aí, abre o capítulo 19, o parágrafo número 2. Capítulo 19 da confissão, no parágrafo número 2. Essa realidade da lei natural sendo ornamentada, né, na lei positiva. Parágrafo 2 diz assim: a mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, essa é a lei natural, continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda e foi entregue por Deus no Monte Sinai. Então nós vemos as duas realidades. Essa lei natural, ela agora foi entregue de forma positiva, né, nos 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus. Onde é que está o guarda o dia do Senhor? No 4º mandamento. E os outros 6, nosso dever para com o homem. Ok, os irmãos têm alguma dúvida dessa relação de lei natural e lei positiva? Se os irmãos não tiverem,
eu vou passar aqui por ela. Ficou compreendido. Então, a lei natural é a partilha da natureza de Deus com o homem, certo? São os atributos comunicáveis também, né? É a lei são as impressões digitais de Deus, aquilo que constitui aspectos da sua imagem e semelhança do homem. Paulo descreve isso muito claro em Romanos, né? Fazendo aquele contraste de que os judeus, os gentios poderiam se achar ilesos em relação aos rigores da lei, porque eles não receberam a lei à semelhança dos judeus. E aí Paulo diz, eles, não tendo lei, qual lei? Os 10 mandamentos, servem de lei para si mesmo. Por quê? Por causa do coração. Certo? Então, tanto os judeus são indesculpáveis, quanto os gentios são indesculpáveis. Por quê? Por que ele fez isso? Porque o que é válido aqui não é a lei positiva, simplesmente. Porque a lei positiva é uma revelação da lei natural. Se não fosse assim, o argumento de Paulo não valia, né? Só a lei positiva tem efeito. A lei natural não tem efeito, mas é justamente por isso que eles são indesculpáveis. Vendo os atributos de Deus na criação, não adoraram como Deus. Entenderam? Ok? Alguma pergunta? Ok. Então nós vemos essa realidade aí, e quando nós chegamos na nova aliança, o que é que nós enxergamos? Nós vemos, por exemplo, a revogação da maldição da lei, mas as implicações, os princípios ainda permanentes na nova aliança em Cristo Jesus. Embora para os cristãos, aqueles que constituem a nova aliança, que fazem parte da nova aliança, a maldição não pega mais sobre nós. Porque a maldição foi sobre quem? Em Cristo Jesus. Mas existem os princípios relacionais do homem para com Deus, de santificação ainda constituídos na lei. Se as leis, elas são expressões do ser de Deus, aboli-las significa então abolir expressões da natureza de Deus, dizer que elas não servem mais, não tem mais serventia para nós, para a nossa relação com o próximo e para a nossa relação com Deus. O que nós enxergamos é algo além do rigor da maldição contida na lei e observamos o seu propósito. Paulo fala em Gálatas muito, o seu propósito pedagógico. Ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então nós observamos assim o seu propósito e não a sua rigidez. Então, resumindo aqui, a lei da natureza, né, a lei criacional, tanto exige que Deus seja adorado publicamente, quanto um dia necessário para cultuá-lo. Ok? Próximo ponto. Aqui. Para descanso, para ser santificado. Que desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo, olha interessante, foi um dia da semana. E a partir da ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. O que é chamado de dia do Senhor e deve continuar até o fim do mundo como sabat, Shabat cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana. Então, até a ressurreição de Cristo, nós vemos a observância do dia do Senhor no último dia da semana. O que era enxergado ali legalmente, né, instituído, é o último dia da semana, o sábado, o último dia daquela semana. Na ressurreição de Cristo, nós vemos essa mudança para o início, né, figurando aquela realidade criacional, aquela realidade de iniciar uma nova criação em Cristo Jesus, certo? Essa realidade inicial em Cristo Jesus. Então, a sua ressurreição, ela marcou essa mudança de dia, mas não o seu princípio. O seu princípio mudou. Olha como é interessante isso. É muito importante a gente entender essa estrutura da lei natural e da lei positiva. É justamente esse entendimento, por exemplo, de descanso para adoração como parte da lei natural, né, a lei criacional de Deus, que torna possível a identificação de que o mesmo
preceito positivo ele sofra algumas alterações, embora o preceito natural não sofra alteração. Se a lei, se o descanso do Senhor é uma lei criacional, ou seja, é uma lei da natureza, é uma lei natural, ele não pode mudar. Mas a expressão dessa lei ela pode sofrer alterações. Então, por isso que nós vemos essa mudança. Existe a realidade criacional, necessidade de descanso para a adoração, mas nós vemos essa alteração do dia. Aquilo que acontecia no sábado e a forma como acontecia é observável no domingo, na nova aliança em Cristo Jesus, marcado pela ressurreição do Senhor. Por que isso? Porque em Cristo Jesus inicia-se uma nova criação. Aquele trabalho criacional que foi cessado em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, ele é reiniciado em Cristo Jesus, na nova criação. Por isso, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo diz que nós somos criados em Cristo, feitura de Deus. Nós somos o novo homem. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, esse inicia um novo ser. A igreja é a realidade orgânica e corpórea para guardar, para ajuntar esse novo ser, que é o cristão. Certo? Então, esse processo criacional, ele inicia-se novamente em Cristo Jesus. E nós vemos o outro aspecto dessa lei da natureza, que será vivenciado plenamente no novo céus e nova terra. Vamos ler alguns textos aqui, né? Então, por isso, não tem problema você chamar de sábado cristão, né? O dia do Senhor, o dia do descanso. Esse não é o ponto. O importante é você conceber o princípio, é guardar o princípio, né? Então, vamos lá aqui. Vamos ver isso sendo aludido na antiga aliança pelo profeta Isaías, mostrando aquilo que seria na nova aliança. Isaías 58, versículo 13. E alguém vai abrir aí. Alguém vai abrir. Atos capítulo 2, versículo 1. E outro, Atos capítulo 20, versículo 7. Alguém abre em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E alguém em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Então vamos lá. Isaías 58, 13 diz o quê? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então nós vemos aí essa realidade sendo prefigurada, né? Para ler o versículo não precisa não, irmão, pode deixar. Essa realidade sendo, só para fazer perguntas, ou algum comentário, né? Essa realidade do dia do Senhor, do dia santo, sendo aludida ali em Isaías. A exortação para quem não observar como deveria e a necessidade de observá-lo não como uma carga pesada, mas como um dia deleitoso, como um dia prazeroso. Então, é onde nós desenvolvemos aspectos da nossa experiência com Deus, da nossa devoção com Deus, que nós não conseguimos fazer nos demais dias da semana por questões evidentes, né? Então, alguém lê aí Atos 2:1. Lê rapidinho aí, porque... Isso mesmo. Ok. O dia de Pentecostes ali, ele é marcado
são as festividades que eram executadas ali no dia do Senhor, né? Eram as festividades que eram vivenciadas, e a partir dali nós vemos o desenvolvimento da promessa do Senhor Jesus Cristo, aquela que é feita também em Joel e tal, da nova aliança em Cristo Jesus com a descida do Espírito Santo de Deus. E nós vemos então o próprio Atos relatando essa variação, essa mudança de dias. Existem muitos versículos que podem ser mostrados isso, mas eu acho que eu coloquei aqui só o capítulo 20, versículo 7. Alguém lê aí o capítulo 20, versículo 7 de Atos. Então, nós vemos em vários relatos, eu escolhi esse, mas nós vemos vários relatos em que a reunião para adoração ao Senhor aconteceu no primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não mais no último, mas agora no primeiro dia da semana. Esse é o dia para adoração, esse é o dia para o descanso. Nós vemos isso sendo marcado com a ressurreição de Cristo Jesus, certo? João 20, versículo 1 diz o quê? João 20, versículo 1. Ok, então nós vemos essa realidade dos acontecimentos bíblicos sendo desenvolvidos no primeiro dia da semana, que é o domingo. Apocalipse 1:10 diz que ele recebeu essa revelação, alguém abriu aí? Recebeu essa revelação no dia do Senhor, não foi? Os escritores posteriores ali, colados com ele, dos pais da igreja ali, ainda no século II já, João ele está ali em 96, no finalzinho do século I, né? Então os escritores já no primeiro século, todos, no segundo século, todos identificaram nos seus escritos, seus relatos, aquele dia da revelação de João no dia do Senhor como o domingo, né? Então nós vemos essa mudança de dia acontecendo no domingo. Agora, esse texto aqui é importante para a gente entender. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém pode viver por causa de comida e bebida. Proibido festa, proibido nova, sábado. Porque tudo isso precisa ser das coisas que a gente diz. É interessante. O sábado aqui não é abolido, mas é a sombra de algo. Os dias aqui não são abolidos. Então, alguns podem dizer assim, não, nós estamos no nosso descanso. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em nosso descanso. Tudo bem, mas essa é só uma parte da implicação. Como nós vivenciamos esse descanso? Como nós expressamos esse descanso? Tocando nessa realidade criacional estabelecida por Deus. Como nós fazemos isso? Você não pode fazer isso nos seus estudos, no seu trabalho, no cuidado do seu lar. Você não pode fazer isso. Quer dizer que você descansa no Senhor Jesus Cristo, fazendo as suas obras? Você não pode fazer isso. Não dá para vivenciar essa realidade. Essa realidade, então, do que acontecia aqui, é algo intrinsecamente interior e relacional com Deus. Existe a necessidade de que nós observemos, porque ele não foi abolido, embora ele mostrasse o que ele mostra na nova aliança o que realmente deveria significar, é sombra, né? E existe a necessidade de que essa não deve ser um instrumento, por exemplo, de briga, de discussões, de debate. Porque não é um fardo, né? Não é um fardo.
algo deleitoso. Nós poderíamos desenvolver mais aqui na perspectiva gnóstica, que é combatido em Colossenses, mas nós não vamos fazer isso. Ok. Então, aqui a gente vai passar rápido e vamos discutir uns pontos aqui. Se houve a instituição, então o que significa a santificação? Já que sua instituição foi observada, agora a confissão de fé descreve como observar o conceito de descanso no dia do Senhor. E aqui vale observar que essa sempre foi a realidade da adoração pactual do povo de Deus na Bíblia. Olha essa menção aqui. Todos os dias de adoração pública e corporativa são Shabat na Bíblia. São um dia de descanso. Quando nós vemos o povo se reunindo para a adoração, nós vemos o povo fazendo isso em separação. Um dia de adoração que não era um Shabat teria sido incompreensível para os discípulos judeus de Jesus Cristo. Então, embora houvesse essa mudança de dias, o princípio permaneceu. Por isso que nós não vemos qualquer questionamento, por exemplo, do dia do Senhor no Novo Testamento, mesmo por aqueles discípulos judeus. Porque o princípio permaneceu, agora compreendido devidamente, realçado pelo Senhor Jesus, mas o princípio de guardar, de santificar, ele permaneceu, certo? Então vamos aqui, eu só coloquei um ponto mesmo. O Shabat é assim santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações, olha a necessidade aqui, meus irmãos. Eu já observei muitas vezes para os irmãos aqui, por exemplo, essa realidade de solenidade do culto no domingo, né? Então, os irmãos facilmente percebem a diferença do culto de quarta-feira para o culto de domingo. É perceptível, né? Por exemplo, eu já até observei aqui, eu sei que você passa o dia trabalhando, seus afazeres na quarta-feira. Então, você vem cansado, às vezes a pregação demora mais, às vezes parece mais difícil, não atrativa por causa da sua mente cansada, então pode fechar os olhos aí. Não tem problema não. Pode cochilar, tudo bem. Agora no domingo não. No domingo não. De forma alguma. Prepare-se fisicamente e espiritualmente no sábado para cultuar o Senhor devidamente no domingo. Prepare os seus filhos, prepare o seu lar para cultuar devidamente o Senhor no domingo. Que desprezo é esse pelo Senhor? Vir e ficar dormindo no culto ou na EBD de manhã. Você não faz isso diante de um juiz. Você não faria isso se fosse jantar com o prefeito, almoçar com o prefeito, lanchar com o prefeito. Você não faria isso. Você não faria isso se você fosse domingo ao shopping assistir o filme. Você não faria isso. Você não faria isso se você fosse à praia no domingo. Você não faria isso. Agora, no culto ao Senhor, você faz. Você sabe diante de quem você está? Do Rei dos Reis. Do Senhor dos Senhores. Domingo não. Domingo não. Tem que se preparar para cultuar o Senhor. Aconteceu uma eventualidade, pastor, estou muito cansado, fica em pé. Lá atrás. Mas não dorme não. Fica em pé. Pode ficar, não tem problema nenhum. Você vai ficar em pé, né? Você tem que ensinar seu filho a ir ao banheiro antes da programação da igreja. Tem que ensinar. Não, pode não. Era depois. Não, é isso. Zelo. Reverência. Essa é a expressão maior de santificação do dia do Senhor. Você continua no seu lar. Você faz isso também em casa. Mas é o ajuntamento público e solene que é a expressão maior de devoção e adoração. Nós temos que colocar na prática aquilo que nós discutimos, falamos, aquilo que nós entendemos. O problema é que nós vemos muitas pessoas fazendo grandes tratados do dia do Senhor, enquanto as suas próprias igrejas parecem um bordel, parece um comício. É menino gritando, é menino correndo, é mulher se vestida indevidamente, é homem dormindo. O que é isso? O que é isso? Não, aquele culto não é ao Senhor, não. Não é ao Senhor. Cadê a solenidade? Lembra lá dos profetas pré-exílicos. Lembra lá das acusações dos cultos, dos sacrifícios.
da blasfêmia contra o Senhor e da sua adoração. Por que isso não se aplica hoje? Cadê a solenidade? Cadê o zelo? Cadê a reverência? Cadê o temor? Cadê o temor? É necessário existir temor, meus irmãos. Então, isso precisa ficar muito claro. Você tem que preparar o seu coração, você tem que preparar o seu lar, você tem que preparar fisicamente para isso. O Shabat é assim santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado os seus assuntos, são os seus afazeres, aquilo que você faz de segunda a sábado. Você ordenou, você organizou para contribuir para que você tivesse no dia do Senhor preparado. Você fez isso de antemão, não apenas observando o santo descanso durante todo o dia, aqui já tratando do dia do Senhor, a partir de suas próprias obras, palavras, pensamentos sobre as suas ocupações e recreações mundanas. Mundanas aqui não é imoral, certo? É aquilo que é concernente ao mundo, né? Aquilo que é concernente a essa realidade. Você precisa trabalhar para obter sustento, né? Você precisa comer, você precisa dessas coisas. Então você para dessa ocupação. Mas também dedicam todo o tempo em exercícios públicos e privados de seu culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então vamos lá aqui. Santificando como o Senhor santificou, um instrumento para a edificação cristã. Ok. Vamos abrir só um texto aqui, meus irmãos. Mateus 12. Vamos abrir só esse texto, tá bom? Nós lemos alguns outros, aí nós terminamos aqui. Mateus 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Aqui é um relato parecido com aquele que nós lemos. Passou Jesus em Marcos, paralelo. Passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Eles tinham uma lista, certo? Para fazer também as coisas. E aqui, o que é importante aqui? Embora na antiga aliança eles realmente não pudessem fazer isso, né? Era instituído que ele cessasse do trabalho, não podia colher, né? Trabalho, não podia fazer isso. O que o Senhor está fazendo aqui olhando para essa realidade legal da antiga aliança e mostrando a devida transcendência daquela lei para mostrar o que aquilo realmente significava. Então, se um determinado aspecto o Senhor está, aos olhos dos judeus, descumprindo aquela lei, ele está fazendo isso porque aquela lei não foi devidamente observada pelos judeus. Ele está mostrando o devido princípio. Por isso que ele vai citar um acontecimento do rei que era esperado pelos judeus. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram, e os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes, né, o rei que ele vai mencionar, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Olha as necessidades. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, né? Os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados, olha como é interessante isso, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por quê? Porque os sacerdotes trabalham, não? Quem é que sacrificava? Não é? E por que eles não violavam? Olha o paralelo que ele está colocando aqui. Pois eu vos digo, e há essa realidade de relacionamento espiritual, né? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o tempo. Então, em Cristo Jesus, nós experimentamos a plena realidade do que significa descanso. Mas, se vós soubesses o que significa, olha aqui, e é por isso que isso deve pautar a nossa relação, meus irmãos. Ele está citando aqui que texto? Que texto? Moisés.
para a gente entender o significado de uma passagem do Antigo Testamento que é citado no Novo, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, entender o que aquela passagem significa no Antigo Testamento, porque é entendendo o seu significado que o autor do Novo Testamento cita, e depois nós devemos procurar entender qual o ponto de contato, qual é a amplitude do alcance do significado que o Senhor quer mostrar aqui. Então, é um trabalho um pouco maior, mas nós não podemos desprezar. Por quê? Porque as escrituras que o Senhor tinha ali não era uma escritura em grego, é uma escritura em hebraico. E as suas línguas têm os seus significados, que, embora sendo traduzidos para outras línguas, não conseguem alcançar o seu significado pleno. Né? É por isso que muitas vezes eu, George, nós dizemos assim, o que é que isso significa literalmente? Qual é a ideia disso daqui? É porque uma simples palavra, às vezes, não consegue carregar o conceito de uma palavra na sua língua original. Então, lá, nós vemos que misericórdia era o que ali? Era conhecimento por lealdade. Era lealdade pactual, lá em Oséias. Então, essa misericórdia aqui não é o ato de exercer misericórdia. Não é isso. Né? Eu quero que vocês exerçam misericórdia com os outros. Ele carrega essa realidade quando ele cita literalmente aqui. Então, toda vez que está assim, existe uma expressão de introdução. Essa é uma citação literal, quando ele diz, pois está escrito, assim diz a Escritura, assim Deus diz. Né? Misericórdia quero e não holocausto. Essa realidade de misericórdia, ela é solidificada no coração contrito e transformado, onde existe a lealdade. Certo? É isso que ele quer. E não a rigidez exterior de um evento. Mas ele quer... Por isso que nós podemos cantar sobre a realidade de que o Senhor quer o nosso coração. É isso realmente que ele quer. O nosso coração. Ele quer o nosso coração. Pois misericórdia quero e não holocausto. Mas, o ponto é, o próprio holocausto foi estabelecido por Deus, mas para significar algo, não tereis condenado inocente. Não tereis condenado inocente, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ok. Então, vamos aqui, meus irmãos. Vamos aqui. Eu vou ver se tem alguma pergunta aí. Se não tiver, eu vou fazer, tá bom? Vamos lá, perguntas. Diga aí, irmão. O microfone do irmão, por favor. Em relação ao trabalho, até que ponto eu posso estar levando a um irmão pecar, né? Porque ele está trabalhando e a princípio não poderia estar trabalhando, né? Você está dizendo você trabalhando? Não, eu não, mas eu estou, digamos, fazendo algo que de repente levando, né, um irmão a pecar, né? Então, assim, o que seria a necessidade, né? O necessário, né? Eu acho que essa realidade, por exemplo, ela não alcança um ímpio. Ela não alcança o ímpio. Alguém que não é nascido de novo, ela não alcança. Por exemplo, se você tem uma empresa e outros funcionários seus vão trabalhar, não são crentes. Ela não alcança um ímpio, certo? Mas digamos que sejam crentes. Vamos lá. Eu vou dar dois exemplos. Irmão Jean, irmão Leandro Cleito precisam trabalhar no domingo. Né? E outros irmãos aqui podem... Eu digo que o irmão Leandro Cleito e o irmão Jean não têm escolha, mas os outros irmãos que não têm família têm escolha. Ok? Tem escolha. Eles precisam trabalhar no domingo. Né? Eles precisam trabalhar no domingo. Eles precisam lamentar por isso. Eles precisam usar isso como instrumento de lamento e pedagogia para os seus filhos. Esse meu filho, aprove a Deus que eu passasse por isso. Mas isso não quer dizer que você precisa passar. Você percebe quantas vezes eu sou tirado da casa do Senhor? Quantas vezes eu sou tirado no dia do Senhor, da nossa família? Mas existe um bem maior aqui. Eu não posso me eximir da minha responsabilidade, que é requerida de Deus, para ser o mantedor do meu lar, para ser o líder do meu lar e passar necessidade, levar minha família a passar necessidade, para observar externamente uma ordenança.
Eu preciso olhar essa realidade. Agora você não precisa fazer isso. Veja essa relação, veja isso que acontece comigo e sirva de exemplo para que você assim não faça. Então eu vou trazer a mesma aplicação, meu irmão, para se você como patrão leva um funcionário a fazer isso. Então, por exemplo, não vai ser prejudicial para o senhor financeiramente não tê-la ou tê-lo trabalhando no domingo, mas é possível. Então você deve fazer. Não tem opção dessa pessoa não trabalhar no domingo e assim continuar o seu trabalho. Aí é a escolha da pessoa. Aí é com ela. Ó, o meu negócio, eu tenho um negócio que funciona domingo, mas eu não trabalho. Eu contratei gerentes, eu contratei pessoas para gerir o meu negócio no domingo. Eu não trabalho. Eu já disse, não me ligue domingo, eu não resolvo situações domingo, eu não trabalho. Ok. Se isso for possível, né? Nem sempre é. Quem tem empresas, é difícil isso acontecer. Mas beleza. Se isso for possível, não resolvo. Mas existe a necessidade de uma pessoa que é crente trabalhar no domingo. Você diz assim, olha, eu estou lhe dando a oportunidade do seu sustento. O meu negócio exige isso. E com o meu negócio eu abençoo muitas pessoas. Porque, por exemplo, chega recursos para a igreja através do seu negócio também, para a igreja se manter. Mas eu entendo, se você não quiser trabalhar, se você quiser pedir demissão, mas é uma escolha que vai caber a você, não vai caber a mim. Porque para manter esse negócio no domingo, eu preciso de um funcionário aqui, esse funcionário é você. Mas se você não quiser trabalhar, você quiser pedir demissão, eu entendo perfeitamente, não tem nenhum problema. A escolha fica para a pessoa lá. Ela que tem que tomar a decisão. Porque ela tem que arcar com o ônus. Se nós quisermos agir por ela, ela não vai aprender, ela não vai entender, ela não vai compreender. É ela que, porque as consequências principais das escolhas vão vir sobre quem? Sobre ela. É por isso que em muitos assuntos na igreja nós não podemos dizer, faça isso, faça aquilo, porque não vai existir aprendizado. Ela tem que gestacionar a decisão com a dor, com o anseio, com a insegurança, com o medo. Isso é a gestação de uma decisão difícil. E é isso que leva ao processo de amadurecimento. Se nós pensando que estamos ajudando, se nós impedirmos desse processo, ela não vai ser mãe, ele não vai ser pai, ele não vai entender a maturidade. Deu para responder isso? Então, aí. E aí eu já matei a pergunta. Era essa a pergunta que eu queria ouvir? Matou o que eu ia falar aqui, trazendo essa aplicação mais pontual dessa relação, né? Ok, mais alguma pergunta, meu irmão? Nenhuma? Tem certeza? Deu-lhe uma. Eu acho que essa daí era mais ou menos a principal, que ia matar muita coisa, né? Ok? Nenhuma? Então, vamos orar. Vamos ficar de pé para orar. Nosso Deus e misericordioso, graças nós damos a Ti, ó Deus, por Tua maravilhosa provisão, pelo maravilhoso cuidado do Senhor, que derrama sobre nossas vidas a abundante fé em Cristo Jesus, pelo conhecimento que nós recebemos por meio do Teu Santo Espírito, na palavra do Senhor, meu Deus. Que nós possamos, como homens e mulheres piedosos, viver uma vida de consagração e santificação, observando o devido zelo e o privilégio que nós temos no dia do Senhor. Graça que nós temos de descansar em Cristo e vivenciá-lo sem a maldição da lei apontada para nós, ó Deus. Obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, pela graça que nós temos em Cristo Jesus, ó Deus, que temos pleno acesso ao Senhor. Guarda-nos durante todo esse dia, que nós possamos observá-lo como um instrumento pedagógico para a santificação do nosso lar, na nossa casa, nós mesmos, meu Deus. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.